Olá, você que nos acompanha, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Olhar Crítico, um programa de pesquisa, extensão e divulgação científica da pós-graduação em comunicação social da PUC Minas, que analisa o jornalismo político. Meu nome é Hércio Sena e eu estou acompanhado pelo professor e jornalista José Milton Santos. Olá, Zé. Olá, Hércio. Olá, Nara. As minhas saudações, inclusive extensiva aos nossos telespectadores. E também estou acompanhado pela professora pesquisadora Nara Scabin. Olá, Nara. Oi, Hércio. Oi, Zé. Tudo bom, gente? Olá, pessoal de casa. No programa de hoje falaremos sobre a mudança na direção da Petrobras e a cobertura da mídia comercial a partir do trabalho do professor José Milton Santos. Em um segundo momento, abordaremos a discussão sobre soberania alimentar. Esse conceito importante, discutido com a mídia, como a mídia trabalha esse tema a partir do enfoque proposto pela professora Nara Scabin. Para começar, então, a nossa conversa, Zé, a Petrobras ela tem tido sempre sido presente no noticiário político brasileiro, né? O que faz dela um tema tão importante para ser tratado pela mídia comercial brasileira em todos os momentos de nossa história? A importância da Petrobras é inquestionável. Ela é a maior empresa brasileira e a nona maior empresa do mundo. Então, tudo que diz respeito à exploração do petróleo, distribuição de dividendos, gera notícia. E, recentemente, nós tivemos uma crise aí na troca de comando da Petrobras, e nós vamos até falar um pouco mais disso, né? Mas essas notícias voltam à tona e tem uma exploração muito grande em torno dessa empresa, dos rumos que ela vai ter. Mas ela começa com uma campanha de cunho nacionalista, né? Uma campanha onde as forças nacionalistas do Brasil vão defender que o Brasil seja autossuficiente na campanha, na produção de petróleo. Isso vai gerar uma campanha importante, que é a campanha do petróleo é nosso. O que foi essa campanha exatamente, Zé? Vamos fazer um breve retrospectivo. Dentre outros intelectuais, mas o mais expressivo, ainda no final da década de 1930, foi Monteiro Lobato, o pioneiro da literatura infantil, que não só escreveu, não só tentou contato com Getúlio Vargas e não conseguiu, para justamente propor a exploração do petróleo, mas ele escreveu 3 livros na época exatamente sobre essa questão do petróleo. Mas não só isso, ele também criou uma empresa que, por falta de apoio, faliu, uma empresa para prospecção e exploração do petróleo. Agora, a campanha do Petróleo é Nosso, oficialmente, ela é lançada em 1948, na sede da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro. E ela congregava os estudantes, através da União Nacional dos Estudantes, um grupo significativo de militares nacionalistas, por incrível que pareça. Era uma época na que época havia militares nacionalistas, né? E alguns empresários, lideranças intelectuais. Então, em 1948, é lançada a campanha do Petróleo é Nosso, que durante 5 anos vai ter uma grande repercussão e vai levar, inclusive, Getúlio Vargas a mudar de ideia. E a criar, em 1953, a Petróleo Brasileiro S.A., a Petrobras. Então, essa questão, Nara, ela vem aí de uma política de substituição das importações, que era uma discussão que sempre teve na história do Brasil, né? A tentativa de transformar o Brasil num país autossuficiente em termos de energia. Então, a Petrobras nasce motivada por isso, né? Então, esse processo que o Zé está relatando aí mostra como que no Brasil essas forças comprometidas com
o desenvolvimento nacional, né, com a sustentação do próprio desenvolvimento da economia brasileira forjado nas próprias bases do nosso país, como isso já foi muito importante e muito decisivo na política brasileira, né? E, obviamente, também com a participação da imprensa. Como é que você vê isso aí? Olha, Hércio, eu acho que essa questão que o Zé traz, né, e retomando aí a campanha O Petróleo é Nosso, eu acho um elemento fundamental para a gente pensar o que tem sido hoje o tratamento da imprensa sobre a Petrobras, que é um tratamento que vai no sentido muito oposto a esse discurso, a esse debate, quer dizer, um tratamento, o Zé vai tratar muito mais disso, né? Mas um tratamento muito voltado para o mercado, para os lucros dos acionistas, né? Colocando, e acho que esse é um ponto importante, quer dizer, de alguma forma o petróleo não é mais nosso hoje, né? Quer dizer, há uma recolocação do Brasil do ponto de vista da divisão internacional do trabalho, na posição de exportador de commodity pela exportação do petróleo cru, que hoje em dia é muito significativa, muito mais lucrativa do que, o refino do petróleo. Então, a gente tem um pouco essa desvirtuação hoje, né, desse objetivo inicial, desse espírito aí fundamental de pensar a soberania, de pensar a sustentação, a autossuficiência energética. Zé, me chama a atenção, dentro disso que você estava dizendo, né, que você tinha militares comprometidos, né, com a defesa do petróleo, com essa campanha nacionalista. Um desses militares, inclusive, é o pai do Fernando Henrique Cardoso, né? Exatamente. Conta um pouco essa história para nós aí, e é curioso como que o pai esteve num tipo de campanha e o filho, na presidência da República, buscou outros caminhos para a Petrobras, não é isso mesmo, Zé? Exato. Aliás, a defesa da Petrobras pelos militares continuou, inclusive, durante a ditadura. A Petrobras foi reforçada e o futuro presidente Ernesto Geisel foi presidente da Petrobras. Então, a participação dos militares, até, como você afirmou, até o fim do monopólio estatal durante o governo Fernando Henrique Cardoso, foi significativa. Você veria aí uma diferença assim, entre o que representou principalmente o governo Fernando Henrique Cardoso, porque o Collor falava na privatização de vários setores da economia, mas quem mais avançou nisso, na redemocratização, parece que foi o Fernando Henrique, não é isso mesmo? Como você faz uma distinção entre um período e outro? Na verdade, esse processo de desnacionalização começou com o Collor. Sim. Foi aprofundado durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Até porque teve mais tempo, né, Zé? Mais tempo, foram 8 anos. E também era muito mais fundamentado no pensamento neoliberal, né? Inclusive, quem o criticava, ele chamava de neobobos. Neobobos, exatamente. Neobobos. E chamava os aposentados de vagabundos. Então, ele fez um governo essencialmente antipovo, um governo voltado para as elites, principalmente para as elites financeiras. E com o fim do monopólio estatal do petróleo, durante seu governo, nós começamos um processo de desmonte da Petrobras, que somente vai se recompor depois, a partir de 2003, no governo Lula. Uhum. Mas esse processo de desmonte se aprofunda durante o governo, durante os governos, né, na verdade, né, tanto do Bolsonaro, que teve mais tempo, né, quanto o governo do Temer. Né? Durante o governo do Temer, por exemplo, começou a venda das jazidas do pré-sal. Uhum. Né? E durante o governo Bolsonaro, nós tivemos a venda da BR Distribuidora, que apesar de levar esse nome até hoje, não mais pertence à Petrobras. Uhum. Esses postos de gasolina não são da Petrobras. Vendeu também os oleodutos, vendeu algumas refinarias. Então, nós temos esse processo de desmonte da Petrobras, que isso vai ter uma implicação muito profunda na crise atual.
Bom, é uma escolha, né, Nara? Então, nesses governos de recorte mais neoliberal, essa perspectiva da privatização desses recursos e uma entrega praticamente total daquilo que pode ser feito e explorado no Brasil para essas empresas e essas forças internacionais, comprometendo até a soberania brasileira, né? Sim, com a entrega, inclusive, de recursos ao capital estrangeiro, né? Esse é um ponto importante. Com a não priorização do refino e da distribuição, né, que são vistos hoje como etapas menos lucrativas do que vender o petróleo cru no mercado externo a dólar, né, que é um dado importante também. E aí tem também junto o desmonte de outros setores que são muito estratégicos para a soberania nacional, como a área de fertilizantes, por exemplo, né, ligada à Petrobras. Então, você tem aí o desmonte em cadeia, né, de vários elementos e a questão da distribuição de dividendos, que são distribuídos para os acionistas num volume altíssimo, só que tem um custo, né? Para você distribuir muito dividendo, você tem que reinvestir menos capital na empresa. Então, você entrega dividendos num curto prazo, mas a longo prazo essa empresa é uma empresa muito menos sólida, muito menos capaz de se desenvolver. Zé, você citou aí na resposta anterior que você deu, você falou um pouco sobre as entregas que aconteceram no governo Temer e Bolsonaro. Sim. Como é que você vê, assim, que diretrizes que você entende que esses governos seguiram para aplicar esse tipo de política, especificamente em relação à Petrobras? Em relação à Petrobras, houve duas faces de uma mesma política. De um deles, preparar a Petrobras para a privatização, começando a fatiá-la e privatizar por partes. Por outro lado, a distribuição dos dividendos para os acionistas. Dividendos são os lucros anuais da empresa distribuído proporcionalmente entre seus acionistas. No último governo Bolsonaro, no último ano do governo Bolsonaro, foram distribuídos 104% dos lucros, o que significa que foi parte do patrimônio também distribuído. Entre os acionistas. Entre os acionistas. Agora, durante a gestão do Prates, já no governo Lula, isso baixou para 70%. Mas ainda está muito. Uhum. Empresas petrolíferas no porte da Petrobras distribuem entre 35% e 40% dos dividendos, reaplicando o restante em reinvestimento. Agora, com relação à proposta do governo Lula, isso está expresso na carta para o amanhã, no segundo turno das eleições de 1922. E a Folha de São Paulo, do dia 23 de maio, sintetiza o que é esse programa do governo Lula, que é concluir a usina de fertilizante de Três Lagoas, retomar a operação Fafem, a fábrica de fertilizantes nitrogenados do Paraná, viabilizar o polo gás químico de Uberaba, antecipar a entrega do gasoduto da Rota 3 de agosto para julho deste ano, acelerar o projeto de gás natural de águas profundas no Sergipe, o SEAP, acelerar a conclusão da refinaria Alberto Pasqualini, Refap, em Minas Gerais, e Gaslub, Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, em Itaboraí. Retomada das obras da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Recompra das refinarias no Amazonas e na Bahia. Reativar usinas de biodiesel e investir na unidade de Montes Claros, em Minas Gerais. Apoio ao projeto dos biocombustíveis, investimento em energia eólica e solar, contratar estaleiros próprios e não afretados e simplificar processos de compra da indústria naval brasileira em geral. Nara, uma política completamente oposta em relação ao que a gente viu acontecer nos dois governos anteriores, não é isso? Sim, e essa troca recente da diretoria, né, da Petrobras, da presidência da Petrobras, né, com a saída do Jean Paul Prats, vem muito a serviço, né, de concretizar essas reformas. O que a gente viu aí no período em que o Jean Paul Prats esteve à frente da Petrobras foi
uma atuação tímida, no sentido de executar essas medidas, né, sinalizadas pelo governo Lula. Então, é uma presidência que assume com essa missão e, ao mesmo tempo, Zé vai falar mais, não vou avançar muito nesse ponto, mas uma resistência por parte da imprensa comercial que vê essas medidas, né, que são medidas no sentido contrário, né, as ações mais neoliberais dos últimos governos, né, são medidas vistas aí com desconfiança, né, pelos acionistas, pelo mercado, que é muito mimado nesse sentido, quer tudo, né, não quer um pouco, quer tudo, e a mídia comercial que vai lá dizer, ó lá, o Lula intervindo politicamente na Petrobras, né, ó lá, um tipo de intervencionismo, ó lá, vamos, né, tomar cuidado com essa nova presidência. Então, acho que é um momento desafiador, né, do ponto de vista do que a Petrobras precisa fazer. Ela precisa fazer tudo isso, mas ela vai também, me parece, enfrentar essa resistência aí de alguns setores da sociedade que são mais pró-mercado, né, mais pró-desmonte da Petrobras. É curioso essa fala da Nara aí, né? Ela fala dessa política levada pelo Jean Paul Prats, e ele era mais vinculado ao ministro Haddad. Você vê nisso aí também, né, nessa dobradinha Haddad e Prats, uma certa política de agradar e dialogar com esse mercado, porque o que a nossa mídia faz é defender o lucro para ser distribuído entre os acionistas. Esse conjunto de medidas que a gente viu sendo tomada aí, né, e vai ser implementada nessa nova fase da Petrobras, na sua visão, o que elas trazem de benefício direto para a população brasileira? Na verdade, essa aproximação, eu não diria aliança, mas essa aproximação de propósitos entre o ministro Haddad e o Jean Paul Prats, ela se expressava num seguinte ponto, que foi o pomo da discórdia da queda do Prats, que é a distribuição dos dividendos extraordinários, que não são os dividendos normais, são os dividendos a mais. O ministro Silveira, ele defendia que não se distribuísse nada. E Haddad e Prats que se distribuísse, até porque o governo se beneficiaria com a parte, porque ele tem 33% das ações, né? Uhum. Acontece que isso foi uma das razões, segundo os analistas, que levou à queda do Prats. Porque a política do governo, a política oficial do governo é de reinvestir, né, de reduzir o pagamento de dividendos, de fortalecer a Petrobras, né, e de, fundamentalmente, esses pontos que eu já enumerei anteriormente, com a recompra das refinarias, o incentivo à indústria naval para a construção de navios e de plataformas marítimas, a questão de investir em novas fontes renováveis, como a energia eólica e a energia solar. Seria essa transição energética, transição né, desse energética, modelo para um outro modelo. Sem abandonar, evidentemente, a exploração do petróleo. Tanto assim que um dos propósitos agora, e a nova presidente afirmou, é retomar os testes na margem equatorial do Amazonas para, evidentemente, prospectar e, posteriormente, explorar o petróleo da região. Na medida em que os estados próximos, a Guiana e a Guiana Francesa, já estão explorando, muito próximo da reserva brasileira, já estão explorando com muito bom resultado o petróleo daquela reserva. E pensando nisso aí, né, nesse diálogo com você, a gente chegou na antiga política de preços da Petrobras, quando esses preços eram regulados pelo preço do barril no mercado externo, ou seja, nós não tínhamos nenhum controle sobre o valor final da gasolina, do óleo diesel, e mesmo do álcool, né, aqui nas bombas dos postos de gasolina brasileiro.
vocês terem uma ideia, nos momentos mais críticos dessa oscilação no mercado internacional, a gasolina chegou a custar R$11 num posto de gasolina, mais de R$11 num posto de gasolina do Piauí. Então, significa que rever essa política traz claramente um benefício para a população brasileira, na medida em que hoje nós ainda não temos a gasolina chegando em valores estratosféricos, como a gente observou no período anterior. Como é que você vê esse processo? Isso é fundamental, né? Ainda está caro, né? O combustível ainda está caro no Brasil, mas teve essa diminuição muito significativa que se aponta, né, Hércio, justamente com essa revisão da política de paridade de preços com o mercado internacional, né? Então, há menos flutuações, sobretudo, né? O preço se mantém mais estável. Evidentemente, isso também, com menos flutuações, isso tem um impacto sobre os lucros gerados, né? Aí é um ponto sensível, mas isso é fundamental do ponto de vista do abastecimento do mercado interno. E aí tem uma coisa importante, né? Que quando a gente fala de petróleo, a gente não fala só de gasolina, a gente fala de diesel também. Uhum. E para um país como o Brasil, que por uma série de processos históricos tem todo o transporte de mercadorias e de pessoas baseado em rodovias, né? Via caminhão, via transporte rodoviário, você ter o diesel a um preço mais controlado é fundamental, porque senão você encarece toda a cadeia, né? Todos os produtos ali para o consumidor final. Então, esse é um ponto importante. Mas tem um dado que é o seguinte: o Brasil importa muitos derivados de petróleo. Ele exporta muito petróleo cru e importa muitos derivados de petróleo, incluindo o diesel. Né? E essa querosene, né, para os aviões e tal. E esses produtos são comprados, obviamente, em dólar, né? Compra muito, inclusive, dos Estados Unidos. Obviamente que essas transações são feitas em dólar. Então, há um encarecimento neste outro sentido, né? De modo que se o Brasil fosse autossuficiente, não precisasse comprar, né, não se colocasse nesse papel de fornecedor de matéria-prima e comprador de produtos beneficiados, né, refinados, a gente teria, na verdade, uma eficiência maior do ponto de vista desse controle dos preços, né, dentro do Brasil. Zé, para fechar essa conversa nossa, esse bom diálogo sobre a crise da Petrobras, como é que foi que você observou a cobertura da mídia sobre esse imbróglio aí envolvendo a queda do Jean Paul Prats e a nova presidência da Petrobras? Bom, na verdade, essa questão já vinha sendo tratada pela mídia antes da queda do Jean Paul Prats. A mídia, de uma maneira geral, criticou a Petrobras pelo fato do seu lucro caiu 33% em 2023. Esquecendo que a Chevron, a Shell e a Exxon tiveram queda muito maior, entre 35% e 40%. Então, foi uma questão de baixa da matéria-prima no mercado internacional. Então, esse ponto. Outra questão, aí já agora, né, mais recentemente, tem havido uma campanha, uma verdadeira campanha contra a recompra das refinarias. Uhum. A Miriam Leitão, no dia 19 de maio, ela diz que, com o título da sua coluna, Discutir Tudo Menos o Essencial, e o essencial para ela está sendo a recompra das refinarias, que ela aponta como um grande risco de corrupção. Quer dizer, vai no aspecto acessório e não no essencial. Uhum. A Veja também, do dia 28 de maio, critica a recompra das refinarias privatizadas. E, de uma maneira geral, o que a grande mídia comercial tem enfatizado é a necessidade de não reduzir o pagamento dos dividendos. Porque esses dividendos é que, evidentemente, né, alimentam o capital financeiro, e grande parte das ações da Petrobras estão na Bolsa de Nova York. Né? Ou seja, né, Zé, com esse tipo de editorial, com esse tipo de jornalismo, a mídia defende apenas os interesses dos investidores da Petrobras e parece muito pouco preocupada com o preço dos combustíveis e a importância que essa energia tem para a economia brasileira. Um dos argumentos durante o governo Bolsonaro
para privatizar refinarias é que era preciso de concorrência para baixar o preço. Entretanto, as duas das refinarias privatizadas, a do Amazonas e a da Bahia, têm o maior preço de gasolina, gás e diesel do Brasil. É isso, nós vamos ter que passar à frente agora, porque nós temos um outro assunto importantíssimo para explorar, que é a discussão que a Nara preparou para a gente fazer aqui hoje sobre soberania alimentar. De que nós estamos falando, Nara, quando falamos de soberania alimentar? Um termo, infelizmente, ainda pouco tratado, né, pela imprensa comercial, como a gente vai ver adiante, até por isso é um termo que pode levantar dúvidas, né, Hércio? Soberania alimentar, basicamente, é o direito de todos os povos terem acesso a alimentos saudáveis, de forma segura, de forma regular, de forma sustentável, respeitando as culturas locais, as identidades alimentares, né, de cada povo. Então, esse conceito tem uma relação direta com a preocupação com a sustentabilidade na produção e distribuição de alimentos, né? O consumo de alimentos in natura, em lugar de alimentos ultraprocessados, que são aqueles produzidos industrialmente, que quando a gente pega o rótulo tem ali uma lista imensa de ingredientes e nenhum parece nome de comida, né? Tem um monte de coisa ali sintética, né? Muitos aditivos, né? Então, são alimentos pouco saudáveis, nutricionalmente pobres, quando não nocivos, dependendo dos aditivos que eles trazem, né? E alimentos, muito importante dizer, desvinculados, né, dessa lógica de valorizar a produção local, porque são alimentos produzidos por grandes, né, conglomerados multinacionais da indústria alimentícia, né? E que, então, não usam os ingredientes locais e que desrespeitam também as identidades alimentares locais. Esse termo surge, o termo soberania alimentar, como uma forma justamente de tentar marcar uma resistência, né, frente a esse processo, aí conjunto com o avanço das políticas neoliberais, com a desregulamentação dos mercados, inclusive alimentares, né, que está ligado a uma crescente mecanização da produção agrícola, a expansão das indústrias, das grandes corporações multinacionais, tanto no agronegócio quanto na indústria alimentícia, né, então há todo esse processo. O termo em si, soberania alimentar, ele surge a partir do movimento Via Campesina, né, nos anos 90, que é um movimento internacional que coordena organizações camponesas de pequenos e médios produtores agrícolas, né, da Europa, Ásia, África e Américas, né, e que tem essa atuação no sentido de defender esse direito, né, aos alimentos, como o termo soberania alimentar propõe. Zé, então essa discussão da soberania, ela também choca com os interesses internacionais que essa mídia comercial que a gente tem no Brasil tanto defende. Você não vê dessa forma também? Tranquilamente. A produção de alimentos no mundo já seria mais do que suficiente para alimentar toda a população mundial. No Brasil, nós temos um problema sério, que é o desperdício. 30% da produção agropecuária se perde na produção, no transporte e na comercialização. Além disso, nós temos um agravante. Durante o governo Bolsonaro, foram liberados os agrotóxicos, os venenos, que são proibidos, inclusive nos países onde eles são produzidos, né? Isso leva a seguinte questão, porque nós temos uma produção agrícola voltada para o mercado interno das pequenas propriedades, mas essas propriedades também sofrem o efeito dos agrotóxicos espalhados por drones e aviões nas propriedades vizinhas. Então, o problema da soberania, ela é muito mais ampla, porque implica numa nova política, inclusive numa restrição dessa uso indiscriminado de agrotóxicos, que só beneficia seus fabricantes, que são
estimula e incentiva e exige que a Petrobras volte a produzir fertilizantes. Nara, em relação à recente catástrofe que a gente teve no Rio Grande do Sul, muito se tem falado sobre o abastecimento da mesa do povo brasileiro, questão do preço do arroz, e essa discussão também tem sido muito atravessada por esse contexto de desinformação que a gente tem no Brasil hoje. O que se sabe exatamente sobre essa situação? Como que ela tem sido apresentada aí nesse levantamento que você fez? Bom, a desinformação, né, como você já adiantou, Hércio, dá um pouco a tônica desse debate, né? A Agência Aos Fatos publicou no dia 24 de maio uma checagem interessante, completa, com panorama sobre o assunto, né? O G1 também já fez ali uma verificação no dia 28 de maio, essa é curiosa, porque ele verificou um vídeo que dizia que o Brasil estava importando arroz da China e que era um arroz sintético, né? Imagina, feito com uma máquina. Então, a coisa é toda bastante, assim, fantasiosa, né? Obviamente, isso é fake. Então, tem essas questões. O que a gente sabe de fato, né? Qual que é o panorama aí da situação? Começou a surgir uma preocupação levantada por vários setores sociais em torno do abastecimento, como se aponta, principalmente do arroz, já que o Rio Grande do Sul é responsável pelo fornecimento de 70% do arroz consumido no Brasil, né? Houve essa preocupação e, em paralelo, um aumento bastante expressivo do preço do arroz, que aumentou quase 14%, 13,9%, né, até o dia 24 de maio, em comparação com o mês de abril desse ano. E o governo brasileiro, né, teve uma postura ali, quem teve à frente disso foi o ministro Paulo Teixeira, né, ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, que apontou que, primeiro, não deve haver desabastecimento, né, a safra foi, em parte, colhida, há um impacto, sim, sobre a produção, um impacto sobre a distribuição, mas não deve chegar a ter um desabastecimento, né? Inclusive desincentivando as pessoas a destocarem arroz em casa, como estava acontecendo, muito motivadas pelas desinformações, né? Por outro lado, o governo também apontou que essa subida no preço do arroz se deveria a uma especulação, uma atitude ali de especulação por parte dos produtores, de uma parte, pelo menos, dos produtores, né, que se aproveitariam da crise para botar o preço lá em cima. E aí, né, houve essa discussão sobre o governo importar arroz para abastecer o mercado interno. No dia 24 de maio, né, o governo federal publicou 2 medidas provisórias autorizando a importação de até 1 milhão de toneladas de arroz que vão ser vendidos, né, esse arroz vai ser vendido com preço tabelado de R$ 4,00 o quilo ou R$ 8,00 o pacote de 2 quilos, né? E o que é importante observar também é que essa questão surge, levanta um debate forte aí, inclusive na imprensa, né, comercial, com muitas críticas, tal, a essa atuação do governo federal, mas isso é importante situar num contexto muito específico, que é o contexto de debate, de retomada do debate sobre o papel estratégico da Conab, né, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, é uma estatal que tem um papel estratégico na garantia da soberania alimentar, né, inclusive com a formação de algo que é muito importante, que são os estoques públicos de alimentos, né? Então, o governo compra excedentes de produção para formar um estoque público, para combater a fome e segurar os preços estáveis em situações como essas. Só que a política de formação de estoques públicos foi abandonada, praticamente esvaziada durante o governo Bolsonaro. Então, esse é um debate mais amplo e fundamental que a gente precisa fazer. A mídia fez uma cobertura intensa sobre a questão, principalmente a mídia do jornalismo comercial, sobre os impactos do abastecimento diante da catástrofe do Rio Grande do Sul. Como é que foi essa cobertura, considerando principalmente essa questão do preço do arroz? Bom, Hércio, a gente tem, eu vi aí na pesquisa, né, no levantamento aqui para o programa, olhando na imprensa comercial, principalmente o Globo, Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, né, o Estadão, 2 aspectos predominantes ou 2 tendências, né, que dão aí a tônica dessa cobertura.
O primeiro deles é até esperado quando a gente acompanha a longo prazo a cobertura, né, dessa imprensa sobre as questões relacionadas à alimentação, que é a ausência de debates mais estruturais sobre esse tema. Então, a ausência de debates, né, sobre, por exemplo, a questão do problema dos estoques públicos de alimentos, né, que foram política que foi abandonada pela Conab durante a gestão do Bolsonaro, né, o próprio papel social da Conab muito pouco, muito mal discutido, né, essa tensão entre o que foi feito na gestão anterior do Bolsonaro e do Temer também, né, e o que o governo agora se propõe a fazer com a Conab, inclusive antes já da catástrofe no Rio Grande do Sul, já vinha sinalizando essa retomada em 2023, né, de uma atuação mais incisiva da Conab, né, teve ali a nomeação do Edgar Preto, né, como novo diretor ali da Conab, que já sinalizava um pouco isso. Essas questões estão muito ausentes da cobertura. Na verdade, eu aposto que muita gente só ouviu falar em Conab agora por conta da cobertura da catástrofe do Rio Grande do Sul, porque na cobertura cotidiana esse tema, inclusive esse termo e essa atuação dessa estatal é muito apagada, né? E mesmo nesse contexto ela é muito mal discutida, muito mal contextualizada, né? E a outra tendência, essa é muito forte, é a construção de um discurso de que haveria uma mão muito pesada aí do Lula, do governo federal, né, que estaria atuando, praticando uma espécie de um intervencionismo, né? Então a cobertura destaca que, olha, está comprando arroz, está importando arroz e vai vender com preço tabelado, né? Como se isso fosse uma espécie ali de planificação da economia. Está vendendo o pacote do arroz, vai ter o rótulo da Conab, né? Como se fosse um grande absurdo ter ali o rótulo da Conab, né? As manchetes destacam esse aspecto, uma empresa estatal, né? Exatamente, é uma empresa, né? Como outra qualquer. Então tem esse olhar de desconfiança, né? Só para exemplificar, tem uma reportagem, uma matéria, uma notícia, na verdade, do Estadão, do dia 28 de maio, cujo título é, e aí não é um texto de opinião, hein? Vale destacar isso, é uma notícia. Governo venderá arroz com rótulo próprio e preço tabelado. Produtores falam em intervenção estatal. Há várias questões que a gente pode problematizar aí, né? Primeiro, a gente sabe que o que é destacado numa notícia, na manchete, é algo que foge a algum tipo de expectativa. É isso que o jornalismo faz. Então, estão destacando aí que vai vender com rótulo próprio e preço tabelado. Como se pudesse ser de outra forma, tratando-se de uma estatal, né? O preço tabelado é fundamental para que não haja justamente uma especulação em cima de um arroz subsidiado, né? A outra questão é falar que os produtores falam em intervenção estatal. Isso gera aí uma interpretação, um efeito de sentido de que todos os produtores sentaram à mesa, discutiram e definiram que essa é a posição oficial, né? E aí, quando a gente vai ler a matéria, há ali algumas vozes, né, alguns entrevistados que a matéria traz, todos basicamente críticos a ação do governo, né? Há pouquíssima expressividade de vozes a favor, ou que pelo menos tem uma visão mais ponderada, né? E o entrevistado que usa de maneira mais clara essa crítica do intervencionismo é um só, né? Tem ali algumas associações de produtores ouvidas que são críticas, mas o que fala em intervencionismo de forma mais clara é um entrevistado que é, na verdade, um sócio da MB Agro, que não é uma empresa de produção de produtos agrícolas, é uma empresa de consultoria do agronegócio, sediada em São Paulo, ali, que não tem, né, provavelmente o cara nunca plantou uma semente na vida. Então, nem tem o pé na roça. Não tem o pé na roça, mas de repente são os produtores que falam em intervenção estatal. Aí a gente vê, né, como o viés editorial do veículo aparece com essas escolhas. Zé, então quer dizer que a mídia pode fazer silêncio diante da especulação, mas quando tem uma intervenção que é para proteger o interesse, principalmente das famílias mais pobres, aí tem um grande problema, porque mexe com a grande mídia, não é? É assim que você vê esse processo? Eu gostaria de começar essa minha fala reconhecendo que a grande mídia está tendo um papel importantíssimo no estímulo às doações Sim. para os moradores do Rio Grande do Sul. Embora também eu acredite que tenha sido exagerada a cobertura e o destaque, a fala do governador do Rio Grande do Sul, de que as doações estavam prejudicando o comércio local. Como também considero que a grande mídia tem dado um grande destaque a isso que a Nara já falou, né? Que
as reclamações com relação à intervenção estatal, um destaque aos representantes de associações de produtores que estão previamente já se considerando prejudicado com as importações de trigo e depois de feijão. E nós temos que considerar uma questão. Infelizmente, quando o Brasil anunciou, quando o governo brasileiro anunciou que iria importar trigo, os países do Mercosul aumentaram o preço em 30%, o que levou o governo imediatamente a reduzir também o imposto de importação para o arroz de qualquer lugar do mundo. Nara, numa síntese breve sobre essa cobertura, como é que você vê então o tratamento que a soberania alimentar tem, em geral, na imprensa brasileira? Hércio, eu acho que esse é um tema, eu tenho trabalhado isso em algumas pesquisas, né, o tema da alimentação, e aí essa discussão da soberania alimentar, que é fundamental para a gente pensar a alimentação como pauta política, né, que é algo que nos interessa muito nesse programa. A alimentação é muito mal coberta, muito maltratada, né, pela cobertura da mídia comercial. Então, a gente tem, né, aí, por um lado, né, uma cobertura que é, de modo geral, pensando na soberania alimentar, ou trata-se de temas pontuais de maneira isolada, então, uma subida de preço, né, um problema com uma safra, esses problemas não são tratados de maneira estrutural, pensando, né, em concentração de terra, concentração de patente de semente, problemas de distribuição, né, a questão agrária no Brasil, que é muito sensível, o agronegócio, esses temas não aparecem, muito menos de uma maneira crítica na cobertura, ou, por outro lado, que você tem uma cobertura mais nichada, mais de nicho, de segmento, que é a cobertura de gastronomia, que aí é uma outra coisa, porque é uma cobertura muito mais ligada a uma estetização da alimentação, um refino ali no consumo. Então, eu diria que essa é uma cobertura praticamente ausente. Ótimo, nós vamos certamente futuramente retomar essa conversa aqui no nosso programa. Mas agora chegou a hora do nosso momento panfletagem. No momento panfletagem, como de praxe, a gente indica aqui os produtos que estão no nosso radar e que a gente acha importante. E eu vou começar essa indicação de hoje falando de um produto, de um programa, de um podcast que até não pode não ser novidade para muita gente, que é o Foro de Teresina. O Foro de Teresina, eu acho um programa importante, ele teve uma fase, aí ele saiu do ar, teve algum problema ali, produzido pela revista Piauí. Novos apresentadores se incorporaram a esse programa. E eu acho que ele tem dado uma excelente contribuição, principalmente na cobertura do jornalismo político brasileiro, acompanhando os principais fatos da semana. Então, não constitui uma grande novidade, é uma iniciativa jornalística de altíssima qualidade da revista Piauí. E eu acho que ele é um bom interlocutor, inclusive para quem quer se aprofundar em alguns temas que a gente trabalha aqui. E, enfim, fica aí a minha indicação da semana, Foro de Teresina, um podcast de política feito pela revista Piauí. E Nara, o que você traz para a gente hoje? Eu também trouxe um podcast bacana que a gente não combina antes, né, Hércio? não ali define, assim, a gente realmente indica de maneira, né, muito espontânea e curiosamente foi também um podcast, que é o podcast chamado Prato Cheio, né? É um podcast do portal, produzido pelo portal O Joio e o Trigo, que é um portal da mídia independente, né, que se propõe a fazer um jornalismo, assim, eles se apresentam, né, um jornalismo investigativo sobre alimentação, saúde e poder. Então, esse podcast é muito bacana para a gente, aí sim, ver uma cobertura jornalística sobre a questão da soberania alimentar nas suas muitas vertentes, né? Claro, está na mídia independente, como a gente falou, na mídia comercial isso não aparece. É um podcast de 2020, ele tem 6 temporadas já atualmente. E politiza a discussão da alimentação. Sem dúvida, sem dúvida. Zé, sua indicação? Bom, continuando com as minhas indicações sobre produções no período tenebroso de 64 a 85, ou sobre esse período, a minha indicação de hoje é o livro Faz Escuro, Mas Eu Canto, do Tiago de Mello. Tiago de Mello é um jornalista, foi
que já faleceu, um jornalista, poeta, tradutor amazonense, foi preso em 1964 e teve que se exilar no Chile, onde ele escreveu os poemas que estão no livro, que inclusive foi prefaciado por Pablo Neruda, o grande poeta chileno. E na primeira edição, tem como subtítulo A Canção do Amor Armado. Só que isso é de 64. Depois começa a resistência armada no Brasil e o Tiago de Mello muda o subtítulo, porque o armado aí é armado de poesia. Então, ele muda o subtítulo para Porque o Amanhã Vai Chegar. Substitui Canção do Amor Armado, Porque o Amanhã Vai Chegar. E o Tiago de Mello, e principalmente essa sua obra-prima, foi o tema da Bienal do Livro de São Paulo de 1921. Note-se que a Bienal de São Paulo é o maior evento literário do Brasil. E o Tiago de Mello veio a falecer no ano seguinte, 1922, com 95 anos de idade. Ele não só produziu poesias, mas também obras de ficção e traduções. Um dos seus poemas mais conhecidos é o poema Estatutos do Homem. Eu vou ler 3 artigos. Artigo 2º. Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, têm direito a converter-se em manhãs de domingo. O artigo 5º. Fica decretado que os homens estão livres do jugo da mentira. Nunca mais será preciso usar a couraça do silêncio, nem a armadura das palavras. O homem se sentará à mesa com o seu olhar limpo, porque a verdade passará a ser servida antes da sobremesa. E, finalmente, o artigo 12. Decreta-se que nada será obrigado nem proibido. Tudo será permitido, inclusive brincar com os rinocerontes e caminhar pelas tardes com uma imensa begônia na lapela. Não há forma melhor de encerrar o programa, não é isso, Zé? Obrigado pela indicação e pela leitura, Nara. Eu que agradeço, Hércio, Zé, é um prazer, como sempre, estar aqui com vocês. Obrigada também a quem está em casa. Obrigado, Zé. Meus agradecimentos às companhias de bancada, a Hércio e Nara, e a todos os nossos telespectadores. O Olhar Crítico fica por aqui. E lembramos a você que estamos disponíveis também no YouTube, nas plataformas Spotify, Google Podcast e Deezer. E não se esqueça de nos seguir também no Instagram. Um grande abraço a você e até a próxima semana.